Revolução Francesa, resuminho. A década de 1780 foi marcada por uma crise agrícola, com a alta no valor dos alimentos. No final do século XVIII, a França era um país agrário com a produção estruturada no modelo feudal. A burguesia precisava de incentivos fiscais para competir com os produtos estrangeiros. Enquanto isso, a Inglaterra, sua rival, desenvolvia o processo de revolução industrial. Diante da crise, o rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais, algo que não ocorria desde 1614. A proposta era aumentar a arrecadação de impostos. No entanto, a votação era por estamento e não por número de representantes. Portanto, dificilmente o primeiro e segundo estado passariam a pagar impostos. Dessa forma, o terceiro estado e parte do primeiro estado, o baixo clero, se separam da Assembleia. Em seguida, declaram-se representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. É nesse clima que no dia 14 de julho de 1789, a população tomou a fortaleza da Bastilha, com o objetivo de buscar armas e a libertação dos inimigos da monarquia. Inicia-se a Revolução Francesa. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provoca novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era grande. Em 1791, foi promulgada a primeira Constituição. Nela, o governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo. O voto não teria caráter universal. Só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Suprimiu-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Manteve-se a escravização nas colônias. Internamente, a crise começava a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas. Por sua parte, os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, constituíam o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien Robespierre. Várias reformas foram feitas no período jacobino, como o voto universal, o fim da escravidão nas colônias, o congelamento dos preços de produtos básicos como o trigo, a instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Nessa altura, várias pessoas foram condenadas à morte pela guilhotina. O próprio rei Luís XVI foi morto dessa forma em 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta também foi guilhotinada. Essa fase, entre 1793 e 1794, é conhecida como o Terror. A Lei dos Suspeitos aprovava a prisão e a morte cruel dos antirrevolucionários. Essa atitude causava terror na população francesa, que se voltou contra Robespierre e o acusou de tirania. Nessa sequência, após ser detido, Robespierre também foi executado, na ocasião que ficou conhecida como o Golpe do Nobre Termidor, em 1794. A última fase da Revolução é o Diretório, que se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, os girondinos, ao poder. Recebe este nome pois eram 5 diretores que governavam a França neste momento. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante a sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao revogar o congelamento dos preços, por exemplo. Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante dessa situação, o diretório recorre ao exército, na figura do jovem general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Desta maneira, Bonaparte dá um golpe, o 18 Brumário, onde instaura o consulado, um governo mais centralizado que traria estabilidade ao país por alguns anos. Como consequência da Revolução, podemos destacar o fim dos estamentos sociais, o rompimento com os modelos feudais ainda existentes, a Constituição com separação dos poderes. Em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Por volta de 1803, tem início as Guerras Napoleônicas, conflitos com outros estados europeus sob a liderança de Bonaparte, imbuídos dos ideais da Revolução Francesa. Até o próximo resuminho.